Isso que é a mais comum, né? Mas, por exemplo, o que é muito comum na população, sinusite. Eu recebo no meu consultório direto, eu tenho sinusite crônica, por exemplo. É um problema na população pediátrica? Na verdade, é bem comum a sinusite aguda, né? A Aguda. criança congestiona, faz aquela secreção, a secreção fica parada aqui assim, né? E aí a bactéria vem, coloniza. O que que é a sinusite? Então, a criança resfriou, né? Entrou em contato com algum vírus, juntou secreção aqui, por isso a gente fala que é tão importante a lavagem nasal. Lavagem nasal para você tirar essa secreção dali, né? Então, se a secreção fica parada, a criança não tem todos os seios da face, que são os buraquinhos entre os ossos formados, mas ele já tem alguns, principalmente o maxilar. E aí a bactéria fica ali e aí começa a fazer a sinusite, que é a inflamação dos seios da face pela bactéria. E aí a gente, às vezes, tem que entrar com antibiótico mesmo. Né? Vocês escutam muito isso? No meu consultório tem sinusite crônica. É um jeito, né, deles se comunicar. Seria a sinusite de repetição. Sabe o que é repetição, importante também, Dário, a gente falar? Desde que eu vim de São Paulo em 2005, lá já não se fazia mais raio-x para sinusite em crianças. Porque, foi isso que a doutora Tatiana falou. Primeiro, que elas não têm todos os seios da face formados, tem o maxilar pequenininho, o frontal só a partir de 8 anos, que é esse buraquinho da testa. Qualquer quadro, isso é importante, porque às vezes o paciente vai no pronto-socorro, E exige. não Quer fez um um raio-x raio-x. para sinusite. Olha só, uma rinite altera, inflama os seios da face, altera os seios da face. Uma IVAS, que é um resfriado, tudo isso pode alterar, vai causar um inchaçozinho, um edema, vai causar inflamação. Fez o raio-x, vai se confundir, vai acabar entrando com antibiótico, na maioria das vezes, sem necessidade, porque existe sinusite viral, alérgica, porque é uma inflamação dos seios da face. Só entra mesmo com antibiótico bacteriano quando é um quadro mais arrastado, prolongado, secreção, excesso de secreção. Porque olha só, qual que é a diferença? Eu, você, Tatiana, a gente escarra, a gente acorda, a gente puxa a secreção, a gente cospe a secreção. Criança não escarra. Então, por isso que é importantíssimo a lavagem do nariz, porque a gente precisa ajudar aquela secreção que está paradinha ali, empurrar com soro, ela vai engolir, né? Elimina nas fezes. Então, é super importante a limpeza nasal das crianças, lavar mesmo, sem dó. Tem que segurar, lavar. Uma coisa legal de dizer sobre a sinusite é, qualquer resfriado pode evoluir para sinusite. Quando que a gente suspeita de sinusite? Tem que ter um quadro aí, pelo menos de uns 5 a 7 dias, que a criança está resfriada ou está gripada, né? E aí a gente percebe nitidamente, a mãe fala, doutora, a tosse mudou. Quando ele deita, tosse mais, chega a engasgar, é uma tosse mais secretiva. Por quê? É o gotejamento nasal, que a gente consegue ver lá, e aí é isso que desencadeia aquela tosse, tá? Então, nunca você vai pensar numa sinusite, uma criança que abriu um quadro de resfriado, ou de gripe, tá? Começou a tossir com... Não, tem que ter uma evolução para ter isso aí. Sabe o que eu acho importante a gente também falar para a população? Que no pronto-socorro é muito comum isso. Quero raio-x e se eu não fizer antibiótico, eu sou um médico, vamos dizer assim, que eu fui no médico e ele não me passou antibiótico. Qual que é a importância de não se dar, né, o antibiótico com agente viral, por exemplo? Você tem certeza pelo exame clínico que é vírus, mas o paciente quer o antibiótico. Qual que é o problema do uso abusivo dos antibióticos? Isso que eu queria Primeiro que não vai ressaltar. tratar, né? Vírus a gente não trata com antibiótico. É só a Exatamente. bactéria. Segundo, que se você começa a fazer a utilização de antibiótico muito à toa, você pode causar com que essas bactérias fiquem resistentes àquele antibiótico. Então, se você usa um antibiótico numa criança, você tem que dar pelo menos 2 meses de intervalo para usar o mesmo antibiótico, porque pode ser que ela esteja mantendo o quadro ali. Né? Então, se você usa... E outra coisa, tem toda a alteração que o antibiótico pode causar no intestino de uma criança. Diarreia, né? Alterações gastrointestinais, que às vezes pode aumentar a quantidade de fungo. Né? Então, realmente diminui a imunidade da criança. E em relação ao raio-x, a gente sabe que excesso de radiação interfere no crescimento. É claro que precisam ser muitos, mas se você vai lá, quer que faz um raio-x, vai no pronto-socorro de novo, outro raio-x, a criança está em crescimento. Então, é importante a gente fazer o que é extremamente necessário. Mas é o que eu falei, sinusite não se faz raio-x para fazer diagnóstico. O diagnóstico de sinusite é clínico. Precisa de História, médico, né? exame físico. Isso que é o mais importante. E é legal a gente falar sobre resistência bacteriana, porque a gente está com essa questão do coronavírus e todo mundo usando antibiótico. E achando que é normal usar antibiótico, né? Isso. E aí, eventualmente, igual eu seguro o máximo antibiótico nas minhas crianças, eu sou médico. E a gente vê, às vezes, as pessoas conseguem receita e dá antibiótico, amoxicilina,
e às vezes numa segunda vez que a criança precisa, o antibiótico não funciona, né? Acho que esse é uma grande questão. Tá, a gente falou dos seios